Obrigado. O que estava morto ganha vida hoje. Quantos de nós creem nisso? Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Samuel Rebelo, eu tenho 18 e faço parte desta casa há 3 anos, mais ou menos. E eu venho falar sobre um tema que calha-me bem, que visto dos 3 que vão estar aqui, eu sou o mais novo. Então eu venho falar sobre a importância de aprender. E eu quero já começar por distinguir que aprender é diferente de compreender. Ou, por outras palavras, relação é diferente de conhecimento. Esta frase foi dita pelo meu pai. Eu não preciso olhar para a cara de vocês para perceber que há pessoas aqui que não estão surpreendidas. Mas esta frase foi dita pelo meu pai. Eu estava à procura de emprego. Eu completei os 18 há menos de um mês. Portanto, já é uma ótima maneira de começar. E estava à procura de emprego e estava muito nervoso. Eu, graças a Deus, nunca tive que trabalhar para ter algo que eu quisesse. Sempre foi dado a mais. Mas eu estava tão nervoso que comecei a sonhar alto. Comecei a tirar os pés do chão. E o meu pai, sendo meu pai, interviu, tomou medidas e disse que aprender é diferente de compreender. Falar em medidas, qual é que vocês acham, na vossa opinião, a maior distância desta sala? Vocês acham que é do teto ao chão, porta a porta, parede a parede? Eu acho que a maior distância é de 20 a 30 centímetros. Essa é a distância da cabeça ao coração. Eu com isto quero dizer que não é só porque nós sabemos factos sobre Deus que nós abrimos o nosso coração para poder confiar nele. Não é só porque nós sabemos o versículo, não é só porque nós sabemos o livro de cor, que nós temos uma relação com o autor. Não é só porque nós conhecemos factos sobre Deus que isso desceu até ao nosso coração para que nós podemos confiar nele. Mas para nós podermos aprender, nós temos que estar perto para o poder ouvir. E nos meus 12 anos de escolaridade eu aprendi algo valioso. Vocês aqui à frente tirem notas. Que eu aprendi algo valioso que é, se queres estar concentrado, realmente concentrado, tens que ir para a fila da frente. E eles já estão a olhar para mim com desprezo. Mas tens que ir para a fila da frente. E há 2 fatores que tornam a fila da frente tão concentrada. Um é termos o professor à frente, que parece que nós não podemos respirar alto demais. Obrigado. Não podemos respirar alto demais, que ele vira-se logo para a gente como se nós estivéssemos a fazer algo de errado. Mas a característica mais importante da fila da frente é, como estamos na fila da frente, não nos podemos virar para trás. Logo, não há distrações. E nós vivemos num contrarrelógio a achar que precisamos de mais tempo. Quem me dera ter mais tempo. Nós não precisamos de mais tempo. Nós precisamos de menos distrações. E é um bocadinho interessante, não é? Porque nós costumamos deixar para amanhã. Numa sociedade onde hoje é tudo muito rápido, nós deixamos coisas para amanhã. E deixamos mais um dia e já passou uma semana. E quando nós vamos a ver, já passou um mês. Um mês desde que não falamos com o Pai. Um mês desde que não falamos com o Criador. Um mês desde que não abrimos a nossa Bíblia devocional. Vocês sabem quanto é que custa a vida eterna? É estranho perguntar isto, não é? Algo que veio da graça e pela graça ter um custo. Mas eu queria ler com vocês uma história que muitos de vocês claramente conhecem, que está em Marcos, no capítulo 10. E eu vou ler com vocês, vai aparecer projetado, portanto eu creio que vocês não precisam de abrir as vossas Bíblias, mas caso queiram, começa em Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Porque me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, findando o amor, e disse:
Só há uma coisa que falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. E nós vemos aqui que Jesus dá um preço, não é? Jesus, quando diz para ele vender os bens, não é propriamente para ele. E nós somos muito rápidos a julgar o jovem rico, porque nós achamos que ele fez mal em não fazer aquilo que Jesus pediu. Mas quantos de nós já passamos por pessoas com dificuldades e nem olhámos na direção deles porque tínhamos medo de que nos pedissem algo? Sabem, na verdade a gente é muito parecido com o jovem rico. Temos algo dentro do nosso coração que ocupa o lugar de Deus. Quer isso seja algo material, quer isso seja algo emocional. Jesus, quando disse depois vem e segue-me, ele não pediu dinheiro. Ele pediu algo muito acima. Jesus pediu um valor que pede de cada um de nós. Jesus pediu a entrega total dele. Jesus pediu ao jovem o que mais lhe custava para ele poder aprender o que mais precisava. Mas nós queremos seguir Jesus com as nossas condições. Queremos seguir Jesus à nossa maneira. E depois sabem o que é pior? A gente vir para aqui ao domingo, cantarmos estas músicas belas, que Ele é santo, que nós o glorificamos, quando na nossa vida, nas nossas casas, Ele não é o centro. Porque temos algo a ocupar o espaço. Pintamos por cima de rabiscos uma obra de arte imaginária, que apenas muda o exterior. Deixa-me dizer-vos, não existe maquilhagem espiritual que tu possas pôr que esconda a tua verdadeira face de Deus. Agarrem-se. Não existe palavras bonitas ou complexas que nós possamos pôr nas nossas orações que o façam-nos ouvir. E eu acho que, sabem, uma coisa que eu acho que nós temos que aprender, e eu tenho que aprender de dia a dia, é sermos mais honestos e transparentes com Deus. Eu durante muito tempo achei que tinha que me referir a Deus com estas palavras bonitas, porque de alguma forma achava que Deus ia me ouvir e ia responder àquilo que eu estava a pedir se as usasse. Mas ao passar dos anos eu percebi e aprendi que isso não é verdade. Não é verdade, porque Deus é Pai e Ele quer intimidade connosco. E muitos de nós ainda não nos habituámos a esta ideia de ter um Deus grande que faz ressuscitar os mortos, um Deus que define tudo, querer ter intimidade connosco. Nós que somos pecadores, sujos e imundos. Mas eu quero-vos dizer que essa voz que diz que nós não somos merecedores, essa voz que diz que não valemos nada, essa voz que diz que a dificuldade que nós estamos a passar é impossível, não vem de Deus. Quantos de nós já ouvimos essa voz? Quantos de nós já demos ouvidos àquilo que ela disse e perdemos-nos? Quantos de nós estávamos num bom caminho e precisávamos só de mais um pouco, mas uma simples voz, uma simples fala estragou-nos tudo? E para termos intimidade com Deus, nós precisamos ser mesmo transparentes e honestos. Até porque até connosco, nós entre irmãos, as nossas relações saudáveis são movidas a isso. Quem é casado daqui sabe. Só um é que respondeu. Homens. Eu vou dar mais uma oportunidade. Quem é casado sabe. Melhor. E eu tive que aprender a ser mais honesto e transparente nas minhas orações. Para mim foi uma falha que eu encontrei em mim. Porque, vocês sabem, eu escondia as minhas aquilo que eu realmente sentia nas minhas orações. Eu estava chateado com Deus, estava irritado porque Ele não me deu aquilo que eu queria, e à mesma orava com, ó Deus magnífico,
como se Deus não soubesse o que é que eu realmente estava a sentir. Mas na verdade eu não escondi nada. Na verdade Deus sabe tudo. E eu queria pôr-vos um desafio. Da próxima vez que vocês forem orar, sejam transparentes e honestos. Vocês vão ver que muita coisa vai mudar. E eu gostava de concluir e vou dar-vos uns pequenos pontos, só para vocês pensarem e ponderarem um bocado. Mas eu gostava de... O primeiro ponto é: nós precisamos de aprender e não só compreender. O segundo ponto é: nós precisamos de menos distrações. E o terceiro ponto é: nós precisamos ser mais honestos e transparentes. Muito obrigado por me ouvirem. E eu gostava de chamar o Ismael aqui ao palco. Amém. Bênção. Então, primeiramente queria agradecer ao pastor Joel, a toda a liderança da igreja pela oportunidade de que é poder estar aqui a partilhar aquilo que Deus falou ao meu coração. E já tivemos a oportunidade de ouvir um pouco sobre a importância de aprender. E eu queria partilhar convosco agora um bocadinho sobre a importância de ensinar. E voltando aqui ao nosso texto base, de Mateus 28, a partir do versículo 19 diz: Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, versículo 20, a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Então, ensinar é uma ordenança de Deus. Não é possível nós vivermos um cristianismo sem ensinarmos. Isso vai sempre fazer parte de uma experiência verdadeira com Deus. E desde o início que Deus vem nos ensinando, por exemplo, através dos mandamentos, através até mesmo da sua própria vida, quando Ele se fez carne. Mas hoje em dia, nós vivemos num mundo em que muita gente quer ensinar muita coisa. E isso acaba por ser um bocadinho perigoso, porque muitas dessas pessoas, elas ensinam coisas sem aprender se calhar o suficiente sobre isso, sem ter estudado até o suficiente, mas tomam um lugar de fala e querem ensinar porque querem ensinar a outros. E é daí que vem a importância de nós, enquanto cristãos, aprendermos a ensinar. E ensinar bem. Porque o ensino ele vai sempre trazer alguma coisa. Ele vai sempre produzir alguma coisa. E era sobre isso que eu queria falar convosco nesta manhã. Eu trouxe 3 pontos. E queria começar pelo primeiro, que é: o ensino, ele conecta. Então, através do ensino, nós nos conectamos enquanto comunidade, através do ensino da palavra, que graças a Deus nesta casa nós somos muito abençoados. Temos pastores incríveis que nos ensinam a palavra de uma maneira incrível. Mas também aprendemos com as experiências uns dos outros. Quantos de nós não conhecemos pessoas que hoje vão à igreja porque se calhar ouviram um testemunho de uma pessoa e aprenderam com o testemunho dessa pessoa, e isso tocou-lhes de uma forma tão grande que hoje elas estão aqui. E a pergunta que eu queria deixar para vocês é: quanto é que vocês têm dado da vossa vida para ensinar os outros? Quanto tempo é que vocês têm dado para dar aquilo que Deus vos deu a outros? Porque tudo aquilo que nós temos o privilégio de receber da parte de Deus não deve acabar em nós. Deve expandir, deve chegar até outros. É assim que se vive o Evangelho. Amém? E é importante nós termos essa posição de ensinar, e ensinar em amor. Porque para alguém estar-nos a ensinar hoje, para nós, aliás, estarmos a ensinar hoje, alguém teve que nos ensinar primeiro. E alguém teve antes de ensinar também essa pessoa. E eles tiveram que ter esse cuidado de nos ensinarem em amor. Porque, assim como diz em 1 Coríntios 8:1, o conhecimento, ele ensoberbe-se, mas o amor, ele edifica. Então, o conhecimento vazio não passa apenas de conhecimento. O que é que adianta ter conhecimento? Mas quando nós colocamos amor naquilo que nós estamos a ensinar, isso sim vai edificar, vai produzir algo
nas pessoas. E é importante nós termos esta consciência porque nós durante toda a nossa vida nós vamos estar sempre numa posição em que ou nós estamos a aprender alguma coisa ou nós vamos estar a ensinar alguma coisa. E é importante nós estarmos nestas duas posições para sermos também melhores nestas duas posições. Porque é importante nós termos a consciência de que um bom mestre, ele antes de se tornar um bom mestre, primeiro ele tem que ser um bom aprendiz. E é assim que, fazendo este exercício de nos colocarmos na posição um do outro, nós vamos conseguir aprender e ensinar em amor. E o meu segundo ponto é que o ensino ele constrói. Em Provérbios 9, versículo 9 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele aumentará em entendimento. Para nós ensinarmos, nós precisamos saber aquilo que nós estamos a dizer, amém? É preciso nós termos uma aprendizagem antes para podermos realmente passar alguma coisa às outras pessoas. Não é se calhar porque eu vi uma série de médicos como Grey's Anatomy, que muita gente acredita aqui que viu, que podemos agora estar a ensinar medicina. As coisas não funcionam assim. Há um processo. Nós passamos por um processo de aprendizagem, aprendemos para depois podermos ensinar. E o ensino ele deve ser algo que não deve ser feito de ânimo leve. Porque nós temos que perceber que a determinada altura da nossa vida, independentemente da área, há pessoas que vão chegar até nós como folhas em branco. E nós vamos ter a responsabilidade de preencher essa folha com alguma coisa. E aquilo que nós vamos usar para preencher essa folha vai marcar a vida dessa pessoa. Então Deus dá-nos o privilégio de, enquanto Ele nos molda, nós também podemos nos moldando uns aos outros, enquanto comunidade. Mas é um privilégio que deve ser feito com responsabilidade e excelência. E muitas vezes nós podemos até pensar: mas eu não tenho assim muita coisa para ensinar, eu não sei assim tanta coisa assim, o que é que eu posso ensinar a outros? A minha área de ensino não tem nada a ver com Deus, tipo, como é que as coisas acontecem? Mas o mesmo Deus que Ele era suficiente para abrir o mar vermelho através de Moisés, é o mesmo Deus que Ele pode usar sim a tua área de ensino para abençoar a vida de outras pessoas. Nós não podemos limitar aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Isso não pode ser uma barreira que nós devemos colocar. Porque a nossa área de ensino até pode não estar diretamente ligado com Deus, mas Ele é sim suficiente para usar a tua área de ensino, usar aquilo que aos teus olhos até pode ser minúsculo, mas Ele pode sim usar isso para abençoar a vida de outros, porque tu te disponibilizaste a ser excelente e a ensinar outros. E lembrem-se que Deus, Ele usa-se do natural para fazer o sobrenatural. Por isso não menosprezes a tua área de ensino. Se tu ensinas medicina, ensina medicina com excelência. Se ensinas matemática, ensina matemática com excelência. Porque Deus Ele pode sim usar-se disso para alcançar a vida de outras pessoas, amém? E o terceiro ponto é que o ensino ele frutifica. O ensino ele é como uma planta que é plantada nas pessoas a fim de dar fruto, mas ela só vai frutificar se ela for plantada com zelo, com dedicação e objetividade. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós damos às outras pessoas. Ninguém dá aquilo que não tem. Nós, para darmos alguma coisa às pessoas, nós precisamos primeiro ter isso para dar. Porque o fruto que vai gerar de uma planta, ela vai ser o reflexo da forma como essa planta for tratada. Se nós tratarmos uma planta com desleixo, de qualquer maneira, sem zelo, sem excelência, ela pode até nem sequer dar nenhum fruto. Ou então o fruto que ela vai dar provavelmente há de ser mau. E isso é igual com o ensino. Nós não podemos ensinar coisas sem termos a convicção e a certeza daquilo que nós estamos a ensinar. E isso serve tanto para áreas profissionais, como também para o Evangelho. Nós precisamos ter sim a convicção daquilo que nós estamos a dizer, porque isso vai gerar sim um fruto nas pessoas. Mas ao mesmo tempo é importante nós também não cairmos em frustração quando os frutos que nós
tentamos semear nas outras pessoas não floresce no imediato. Porque a verdade é que vão haver experiências e ensinamentos que nós, por mais que possamos estar ali a bater na mesma tecla e a ensinar, isso não vai fazer com que a pessoa propriamente ela consiga aprender aquilo que nós estamos a ensinar. E é preciso nós nos protegermos também um bocado sobre isso, porque há pessoas que precisam de passar por determinada experiência para aprenderem alguma coisa. E isso é uma realidade. Eu tenho um grupo de 4 amigos. Nós somos todos muito chegados, nós crescemos todos juntos. E durante toda a minha vida eu falava sobre Jesus, porque graças a Deus tive o privilégio de crescer numa casa cristã com os ensinamentos de Cristo. E toda a minha vida eu ia pouco a pouco dando a conhecer quem era Cristo para mim e também fazê-los conhecer para que eles também podiam ter essa experiência assim como eu tive. Eu até consegui trazer algumas pessoas à igreja, alguns deles. Uns vieram, mas depois deixaram de vir. Uns simplesmente disseram que isto aqui não é para mim, não vale a pena. Mas houve um que disse que sim. E ele está ali hoje. Então não importa se aquilo que tu estás a ensinar não deu um fruto imediato. Deus tem um propósito para aquilo que tu estás a ensinar. Por isso permanece, mantém-te constante, ser persistente. Porque quem sabe o que é que Deus pode fazer através daquilo que tu estás a ensinar, se tu te dispuseres a isso. Então, em jeito de conclusão, o ensino ele permite-nos conectar aos outros. Através dessa conexão nós conseguimos construir algo que estava em branco, sem forma, e esse vazio que agora tem forma, ele tem a oportunidade de recomeçar este processo vezes e vezes sem conta, frutificando e fazendo assim cumprir o chamado de Deus. E reforçando aqui o nosso texto base, Jesus diz, ide. Ele dá uma ordem, ensinai. Então o discípulo ele é alguém que ensina. O chamado discípulo é imitar Jesus. E Jesus é o maior exemplo de quem ensina que nós temos. Tanto que ele era conhecido pelos seus como mestre. Então é importante nós termos a consciência que sim, nós temos alguma coisa para dar. Pode parecer mínimo aos nossos olhos, mas nós temos alguma coisa para dar. E é nosso dever, enquanto discípulos de Jesus, dar isso a alguém. Nós temos que ir atrás para dar isso a alguém. Porque é assim que funciona o Evangelho. E muitas vezes nós associamos o Evangelho simplesmente a trazer as pessoas para a igreja. Agora a coisa vai acontecer. Mas não. O Evangelho trata-se de ensinar. Dar a conhecer as boas novas. Então lembrem-se. Sejam ousados em dar aquilo que vocês receberam da parte de Deus. Não menosprezem isso. Coloquem-se sim em lugares onde vocês têm a oportunidade de ensinar. E cumpram assim o chamado de Deus para as vossas vidas enquanto seus discípulos. Amém? Deus vos abençoe. Eu estava a subir, alguém disse assim, não estragues agora. Eu vou tentar, mas não me comprometo. Gostava que nós pudéssemos honrar também a vida do Samuel e do Ismael com uma salva de palmas. Eles fizeram um bom trabalho. De não serem uma atrapalhação no meio daquilo que Deus quer falar. Então eu gostaria de continuar, mas antes só relembrar algumas coisas que já foram faladas hoje. Nós falamos sobre a importância de aprender. E nós precisamos aprender algumas coisas. Nós precisamos de aprender com muita urgência. E aquilo que foi partilhado é que nós precisamos de aprender
não apenas compreender, não é apenas uma noção intelectual, mas algo que se transforma em vida, que se transforma em alguma coisa, que se transforma em nós. Aprender é isso, é eu captar algo e se transformar em mim. De modo a que as pessoas, ao verem a minha vida, elas vejam aquilo que eu aprendi, sem eu sequer muitas vezes falar. Okay? Mas nós precisamos também de menos distrações. Não vai haver mais tempo. O que pode haver é menos distrações. Isso é tão importante hoje. E não é só para os estudantes. É para todos nós. Não só aqueles que estão matriculados numa escola, mas nós que estamos todos matriculados na escola da vida. Nós precisamos de honestidade e transparência. Gastar menos tempo com coisas que não interessam, como mentiras, meias-verdades, andar às voltas. Às vezes a honestidade e a transparência, sobretudo na intimidade com Deus. Mas nós também podemos e devemos captar a importância de ensinar. Porque o ensino, ele conecta, ele constrói, ele frutifica. Todos nós podemos ensinar alguma coisa. Temos é que estar concentrados em ensinar aquilo que sabemos ensinar. Aquilo que eu não sei ensinar, eu não vou ensinar. Aquilo que eu sei ensinar, eu ensino. Porque nós, como cristãos, somos chamados a fazer isso. E por isso é que nós estamos a falar sobre estas coisas. Não queremos apenas fazer uma filosofia abstrata. É importante aprender, é importante ensinar. Nós lemos aquilo que Jesus disse. E o que ele disse aos discípulos é que eles deviam ir por todas as nações. E eles deviam ensinar aquilo que eles tinham aprendido. Eles deviam ensinar aquilo que eles tinham guardado por estarem com Cristo. E eu quero falar convosco sobre a importância de permanecer agora. Porque o que Jesus diz, antes dele se dirigir aos discípulos, aqueles 11 discípulos, ele diz: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu tenho toda a autoridade. Então Jesus, ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre todo o mundo, sobre todas as pessoas, mas a escolha de Jesus, naquele momento, pleno de toda a autoridade, é demonstrar essa autoridade através dos seus discípulos. Eu é que mando aqui. Então vocês vão por todo o mundo. Não há ninguém que esteja ao meu nível, ok? Mas por causa disso, vocês vão pelo mundo e vão ensinar aquilo que aprenderam de mim. Isso contrasta com alguns tipos de autoridade que nós conhecemos hoje em dia, em que há algumas autoridades que captam as coisas para si. Eu tenho autoridade, então eu vou. Eu tenho autoridade, então eu vou dizer, eu vou fazer, eu vou dizer o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Tudo vai passar por mim. Então eu gostaria que nós pudéssemos aprender um pouco com a maneira como Jesus gera a sua autoridade. Ninguém tem mais autoridade do que ele. Mas a escolha de Jesus foi transformar essa autoridade, partilhar a sua autoridade com os seus discípulos. Não se substituir aos seus discípulos, nem deixar que os seus discípulos se substituam a ele, mas ele escolhe fazer os discípulos participantes da sua missão. Então eu quero falar um pouco sobre esta autoridade de Jesus e quero partilhar alguns pontos convosco também. Eu também tenho pontos. É a autoridade que ensina. Jesus, ele ensina. E não só ele ensina, vejam, ele valida a capacidade de aprendermos com ele. Sabem, há alguns professores, e nós já ouvimos, tudo o que nós ouvimos é importante hoje. Nós ouvimos hoje uma coisa, que há pessoas que não são professores de título, de categoria, mas são professores, como os pais, por exemplo. Então nós podemos ser professores de alguém e não sabermos. Há pessoas que olham para nós e estão a aprender connosco e nós não fazemos a mínima ideia. Por isso é que eu tento sempre andar da melhor forma que eu consigo. Sempre bem vestido. É só isso que eu me preocupo. Porque eu nunca sei que se a pessoa está a olhar para mim a tentar imitar, eu quero que imite bem. Mas às vezes nós somos professores de alguém, mas nós desistimos das pessoas. Porque elas não aprendem como nós gostaríamos. Elas não aprendem ao ritmo que nós gostaríamos. Elas não dão os sinais que nós queríamos. Então nós desistimos. Alguns pais desistem dos filhos. Alguns professores na escola desistem de alguns alunos. E dizem, olha, esta pessoa, é melhor ir lá para a igreja, lá eles vão te ajudar porque aqui já não dá mais. Tu és um caso perdido. A pessoa já está, o ano começou e a pessoa já está à espera do fim do ano. Mas o que Jesus faz connosco é ele validar em primeiro lugar a nossa capacidade de aprendermos dele. É possível sim nós aprendermos o que Jesus tem para nos ensinar. É possível sim nós captarmos e guardarmos aquilo que ele tem para nos dar. Isso é extremamente importante, porque nós precisamos de ter convicção sobre isso.
Nós precisamos, quando nós estamos perto de Jesus, seja através da palavra, seja quando nós estamos a orar, seja quando nós estamos a meditar, seja quando nós estamos a jejuar, seja quando nós estamos a fazer alguma coisa em nome de Jesus, nós precisamos ter a convicção que eu posso aprender, sim. Isto vai ser útil, sim. Eu vou captar alguma coisa, sim. Talvez não como outros captam, mas eu vou captar à minha maneira. Isto é para mim. Eu sou o aluno certo para este ensinamento. Então, pode parecer que Jesus desistiu de nós, mas Ele nunca desiste de nós. Jesus não é como alguns de nós, como nós somos uns com os outros por vezes. Ele valida a nossa capacidade de aprendermos com Ele. E nós podemos ter a certeza disso. Então o cristão, ele é um aprendiz crónico. É uma pessoa que está constantemente apostada em aprender alguma coisa. Se tu não achas que já não tens nada para aprender, ou que já não vais aprender mais nada, eu gostava de te desafiar a revisitar isto nesta manhã. A desafiar-te a dizer assim, olha, há mais alguma coisa para tu aprenderes. Eu tenho mais alguma coisa em que eu posso crescer na minha vida. Eu tenho mais alguma coisa em que eu posso me inspirar na minha vida. Eu, por exemplo, inspirei-me aqui com a postura do Samuel e do Ismael. O Samuel arranjou problemas, porque fez 18 anos há um mês, já está a falar para os homens. É assim, o que acontece fora do púlpito não é minha responsabilidade. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas as pessoas virem aqui falarem com coragem, o Ismael a falar com o seu pensamento organizado, estruturado, isso inspira-me. Dizer assim, eu quero ser assim também. Eu quero continuar a ser assim. Eu quero que estas pessoas, elas consigam ser inspiração para outros também. Eu quero ver mais disso acontecer. Então nós temos sempre alguma coisa para aprender, para nos inspirarmos. Nós temos sempre alguma coisa em que podemos crescer. Não só corrigir, crescer também. A autoridade ensina, mas é uma autoridade que envia e empodera. Eu sei que esta palavra de empoderamento é uma palavra perigosa. Por isso é que eu uso para provocar os irmãos. Mas a autoridade de Jesus, ela empodera, sim. Porque é que ela ensina? Porque é que ela envia, aliás, e ela empodera? Porque Jesus valida não só a nossa capacidade de aprendermos, mas a nossa capacidade de ensinarmos sobre Ele. Tu podes, se estiveres em Jesus, se permaneceres em Jesus, tu deves ensinar sobre Jesus. Tu tens o dever de ensinar sobre Jesus. Tu tens capacidade e autoridade conferida por Cristo, se permaneceres nele, para ensinares sobre Jesus. Por isso é que Jesus não chama igrejas, ele chama discípulos. Discípulo tem um nome, tem uma cara, tem uns amigos com quem ele se relaciona, sítios onde ele anda, tem números de telefone no seu telemóvel, que o outro discípulo não tem. Então, isto acontece assim, porque Jesus, ele valida e ele envia cada um dos seus discípulos. E se houver discípulos aqui hoje na igreja, também são enviados para quê? Para ensinarem sobre ele. Ensinarem o quê? Aquilo que aprenderam. Aquilo que aprenderam. Eu vou ensinar sobre a Trindade. Se calhar eu não sei muito bem ensinar sobre a Trindade. Ainda tenho que ouvir mais algumas vezes o professor Orlando sobre esse assunto, porque eu ainda não captei. Mas eu se calhar sei ensinar sobre o amor de Jesus na minha vida. Eu sei ensinar que antes eu tinha um vazio dentro de mim e agora, porque eu ando com Jesus, eu sinto-me de maneira diferente. Eu sei ensinar o meu testemunho, porque o meu testemunho não está em mais lado nenhum senão em mim. Eu ensino o meu testemunho. Eu ensino João 3,16, porque é o versículo que eu sei. Mas é o versículo que eu sei, eu vou ensinar isso. Há pessoas que nem isso ensinam. Aquilo que aprenderam não partilham. Por simples que seja. Nós não devemos desprezar aquilo que Jesus, ele já colocou em nós. Porque a sua autoridade, ele está sobre os seus discípulos para enviá-los e para que eles ensinem em seu nome aquilo que aprenderam de Jesus. Então, tu e eu, se nós nos vemos como discípulos de Cristo, a pergunta é, estamos a ensinar o quê e a quem? Estamos a falar com quem? Estamos a passar o quê? A quem na nossa vida? E notem isto. Jesus, ele envia os discípulos para ensinarem aquilo que ele mandou. Para ensinarem sobre ele. Os discípulos, eles não vão para ensinarem sobre a sua vida em particular. Eles vão para ensinar aquilo que Jesus faz na sua vida. Hoje em dia nós temos tantos ministérios e tantas coisas e tanta coisa a acontecer e é tudo uma bênção. Mas nós não podemos nos perder de vista. Jesus é o único dono do ministério.
Os nossos ministérios e o ministério do cristão é um ministério delegado por Cristo. Se for uma empresa, só tem um sócio. Os outros todos são empregados. Falam do sócio, do dono. Falam de como ele é, do que é que ele faz. Mas nunca se substituem ao sócio. Nunca dizem, olha, eu vou te ensinar eu. E nós precisamos ter cuidado sobre isso. Quando nós formos pelo mundo, não ensinarmos eu, mas ensinarmos Jesus em nós. O ministério do cristão é um ministério delegado por Cristo. Existem então 3 estados do cristão: parado a aprender, em movimento a ensinar ou a desfrutar da companhia de Jesus. O meu ponto é a importância de permanecer. Jesus, ele disse não apenas aos discípulos para irem e pregarem às nações, anunciarem o Evangelho, ensinarem o Evangelho às nações, mas ele disse algo muito importante: eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Vocês vão, essa é a vossa missão, mas eu estou convosco nessa missão. Eu não estou convosco agora só, quando eu estou a comissionar. Eu estou convosco todos os dias até ao fim. Todos os dias até à consumação dos séculos. Só Jesus pode fazer isso. Quando eu digo aos meus filhos, olha, vai ali, faz aquilo, ele vai, eu não sei o que é que ele está a fazer. Eu não estou lá com ele. Quando nós estamos aqui na nossa organização de igreja e dizemos, olha, tu vais fazer isto, o outro vai fazer aquilo, depois cada um vai à sua vida. Depois um dia, se Deus quiser, voltamos a falar, voltamos a estar juntos. Jesus não está a prometer isso. Jesus não está a prometer, um dia vamos estar juntos novamente e aí vais-me contar o que é que andaste a fazer e vai ser uma bênção. E eu vou dizer, sério, não sabia, não fazia a mínima ideia. Não, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Todos os dias. Não vai haver nenhum dia em que Jesus não estará com os seus discípulos até ao fim de todos os dias. E quando acabarem todos os dias, só sobra a eternidade onde Jesus também estará com os seus discípulos. Não tem como fugir. Jesus estará sempre connosco. A questão é se nós estaremos sempre com Ele. Então nós podemos estar em movimento porque estamos a ir a ensinar. Nós podemos estar a aprender, mas nós podemos também permanecer e desfrutar da companhia de Jesus. Então é uma autoridade que ensina, é uma autoridade que envia, mas é uma autoridade também que acompanha. Jesus garante que permanece conosco. Isto é essencial. Porquê é que isto é essencial, Jesus permanecer conosco? Porque nós podemos aprender qualquer coisa. Nós podemos ensinar qualquer coisa. Há aprendizagens e ensinamentos para tudo o que é gosto. Qualquer coisa que eu queira aprender. Eu vou à inteligência artificial e eu digo, eu quero aprender uma coisa ridícula qualquer. E ela mente-me e diz que eu posso aprender. E inventa. Não sei se já vos aconteceu. Eu tenho feito experiências. Acontece. Há algumas que mentem e bem. É uma coisa assim. É rir para não chorar. Então nós podemos aprender muita coisa. Sabem, há pessoas que elas foram ensinadas que elas são militantes, guerreiras, desde crianças, desde tenra idade, puseram uma arma nas mãos e disseram, olha, tu és isto, tu disparas estas pessoas têm que morrer. E a pessoa aprende, capta aquilo, transforma isso na sua vida e faz isso. Estas pessoas existem e não têm 17 ou 18 anos, às vezes têm bem menos. Deviam estar aqui na base. Estão com armas na mão, a disparar sobre outras pessoas também. Pessoas que aprendem coisas distorcidas sobre o Evangelho. Do género que as pessoas que estão aqui no púlpito são outras pessoas. São diferentes. Isso é mentira, isso não faz sentido nenhum. Isso vai ser sempre mentira. Nunca acreditem nestas coisas. As pessoas que estão aqui precisam de ajuda e são uma bênção. Tal como tu também és uma bênção em algumas coisas e precisas de ajuda noutras também. Isso poupa muita energia. Pessoas que aprenderam que não têm valor. Tu não vales nada, tu não és ninguém. Tu não és bonito o suficiente. Ninguém vai te dar valor. Tu não és como o outro. Tu não falas bem. Tu não tens talentos. Tu não tens estas coisas. A pessoa capta isso e torna-se isso. Porque ela aprendeu isso. Isso é possível. Isso é perfeitamente possível. Isso é a história da vida de muita gente. Infelizmente. Então, aquilo que nos protege de maus ensinamentos, aquilo que nos garante que nós estamos num sítio seguro a aprender bem, é nós permanecermos junto de Cristo. É eu estar perto de Cristo. É eu estar agarrado a Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, eu olho para Jesus. Antes de dizer qualquer coisa, olho para Jesus. A pessoa acorda de manhã, antes de lavar os dentes, olha para Jesus. Antes de reagir a alguma coisa, olha para Jesus, permanece em Jesus. Já foi mencionado hoje, aconteceu uma coisa muito trágica
lá nos Estados Unidos, não é? Christian Kirk era uma pessoa que estava sentada com um microfone assim como este. O dele tinha fios, pronto. E ele estava sentado, eu estou de pé, mas podia estar aqui. E alguém decidiu que esta pessoa precisava de ser silenciada com uma bala na garganta. As imagens dessa atrocidade estão a circular aí. E eu sei que muitos aqui viram isso. Eu sei. O que eu vou dizer é muito importante. Eu não sei nada sobre o Christian Kirk. Eu não sabia quem ele era. Ainda não fui ver nada para poder estar aqui e dizer o que eu vou dizer a seguir. Então, a primeira vez que eu cheguei ao conhecimento desta pessoa foi, infelizmente, sabendo da maneira como ela morreu. E ainda não sei mais nada. Não sei mais nada. Não ouvi ainda a falar. E a maneira como nós vamos reagir, nós, os da igreja, os cristãos, os crentes, etc., vai depender daquilo que nós aprendemos. Vai depender muito daquilo que nós aprendemos. Se nós permanecermos em Cristo, se nós estamos perto de Jesus Cristo, se Ele é o nosso primeiro mestre, se Ele é o nosso professor, como é que nós devemos reagir? O que é que Cristo faria? O que é que Ele diria? Eu vou-vos dizer uma coisa, isto é profético. Toda a palavra é profética, está bem? As pessoas vão se radicalizar. Vocês querem me silenciar? Agora eu vou fazer double down. Eu vou ser ainda mais violento. Eu vou falar da minha raiva, porque podia ser eu. Há coisas que se calhar esta pessoa diz que eu também defendo. Então isso quer dizer o quê? Que eu não posso falar? Que eu não posso dar a minha opinião? Esta pessoa que faleceu desta forma horrenda, ele identificava-se como cristão. Eu digo identificava-se, não me interpretem mal. Eu não ouvi nada sobre ele, eu não sei nada sobre esta pessoa. Então eu não estou aqui a validar nenhuma ideia, nem a discordar, nem a concordar. Só estou a dizer que ela diz muitas coisas, em princípio, que nós diríamos também. Se eu estiver aqui a falar e alguém entrar naquela porta e decidir dar um tiro. Agora, nós podemos reagir desta forma, vamos nos proteger. Nós temos é que nos armar. Nós temos é que atacar de volta. Nós estamos a ser perseguidos. Há cristãos que estão à espera de se sentirem perseguidos para fazer alguma coisa. Coisa triste. Maneira triste de viver o Evangelho. Há outros cristãos que são mais corajosos, que estão realmente a ser perseguidos. Realmente a enfrentar perigo de vida. Todos os dias. E não se queixam. Fazem aquilo que Deus lhes mandou. E nós aqui, do alto do nosso smartphone, achamos que estamos no meio de uma guerra e temos que agora nos armar também. Nós estamos no meio de uma guerra, mas não é bem essa guerra. É uma guerra espiritual, em que nós somos ensinados, está na palavra, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade. É contra uma coisa que não se vê. Não é contra pessoas. Mas nós precisamos ser corajosos. Corajosos para reagir bem àquilo que nós aprendemos de Cristo. Corajosos para ensinar aquilo que nós aprendemos de Cristo também. Porque o Evangelho não deve parar. Vamos ser corajosos. O medo da morte devia ser menor que o medo da vida. Eu quero viver bem. Eu quero viver bem. Se hoje for o último dia, eu quero ser lembrado como alguém que viveu a fazer aquilo que acreditava fazer. Eu não conheço nada sobre o Christian Kirk, eu já disse isso várias vezes. Mas eu admiro alguém que morre a fazer aquilo que acredita. Ao menos teve a coragem de se expor. Ao menos teve a coragem de dizer, olha, foi isto que eu aprendi, é isto que eu vou ensinar, eu estou disposto a discutir com quem quiser, eu venho aqui, eu exponho, fala-me daquilo que tu achas, eu vou discutir contigo com palavras. E nós acreditamos na palavra de Deus. Nós ouvimos a pregação da palavra de Deus. São palavras que são ditas e nós queremos que isso é dito não só através do pregador, mas através do Espírito Santo no pregador. São palavras. Se alguém achar ofensivas as nossas palavras e se achar ofendido pelas nossas palavras, nós não podemos controlar isso. O que nós podemos controlar é como é que nós queremos que as nossas palavras cheguem aos outros. O que nós podemos controlar é como é que nós queremos nos relacionar com o mundo. Se nós somos aprendizes e ensinadores, se nós permanecermos em Cristo, como é que nós vamos nos relacionar com o mundo depois desta tragédia? Como é que nós vamos nos posicionar? Como cristãos, vamos pegar na espada. É porque a espada tem dois sentidos.
Se eu levanto a espada para atacar com a espada, o outro levanta a espada para me atacar a mim também. E quando Pedro, discípulo de Jesus, levantou a espada ou a arma, o que Jesus fez foi, olha, baixa isso. Baixa isso. Então nós precisamos ser duplamente corajosos para dizermos a verdade, para defendermos aquilo que acreditamos, mesmo se formos prejudicados, mesmo se na nossa vida formos prejudicados, mas também para não reagir de maneira diferente que Jesus reagiria. Então, se tu acreditas que Jesus faria as coisas de uma determinada forma, faz dessa forma. Reage dessa maneira. Sabem o que é que eu fiz? Eu fiquei em silêncio ainda. Eu preciso de aprender mais. Eu vou pensar um pouco mais. Eu vou tentar refletir sobre todas as situações. Há pessoas que precisam de ajuda. Há pessoas que têm problemas de foro mental. Há pessoas que se radicalizam e são enredadas em aprendizagens que são erradas e depois criam tragédias. Essas pessoas precisam de oração também. Há 2 famílias destroçadas no meio desta situação. Todo o mundo está a falar. Há 2 pessoas, 2 famílias, aliás, que estão destroçadas no meio disso. Quem é que fala sobre elas? Há crianças envolvidas no meio disto. Deviam estar aqui. Quem é que fala sobre elas? Então nós precisamos de nos posicionar, sim. Ser corajosos, sim. Mas sermos corajosos por aquilo que Jesus nos ensina a fazer. Pregarmos e ensinarmos o Evangelho. Não pregarmos e ensinarmos que estamos em guerra e temos que nos vingar e temos que não sei o quê. Nós não temos que nada disso. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que ir para as escolas, e para as faculdades, e para as creches, e para o trabalho, e para casa e pregar o Evangelho. Depois a gente gera as consequências. E se o mundo nos odeia, não se surpreendam. Jesus, ele disse isto. O mundo me odiou a mim primeiro. Isto não é pessoal. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenham bom ânimo. No meio desta coisa horrível, difícil de processar, vamos ter bom ânimo. E dizer assim, o mundo é um sítio atroz às vezes, mas Jesus venceu o mundo. Nós vamos vencer o mundo também. Mas não da luta que se está à espera, de uma maneira diferente. Através da palavra de Deus. A palavra rema que transforma vidas. A palavra rema que muda vidas. E só vê baixas no meio. Que sejam baixas por causa da coisa certa. Porque já há baixas há muito tempo. Há muitos irmãos que morrem todos os dias por causa do Evangelho. Que vão por nações e em sítios muito complicados de estar. Que vão para sítios que não sabem como é que vão sair. Então precisamos nos pôr em perspectiva e crescer e ser um pouco mais adultos em relação a algumas coisas. Muitas coisas serão ditas, muitas coisas serão faladas, muitas pessoas se vão posicionar. E os cristãos não pensam todos igual. Há pessoas que acham uma coisa, vêm de uma perspectiva, há pessoas que vêm de outra perspectiva. Tu estavas a pedi-las, não sei o quê, também metes-te a jeito, etc. Eu não quero discutir perspectivas, eu quero perceber o que é que Jesus nos ensina se nós permanecermos junto dele. Porque Jesus, não há outra perspectiva quando nós estamos perto de Jesus. Aos seus pés, quando nós nos sentamos e nos calamos para aprender dele. Não há uma segunda perspectiva, não há uma segunda forma, não há um segundo Jesus. Há um só, que vem para nos ensinar. Eu gostaria que esta igreja e outras também, eu gostaria muito que nós como evangélicos, nós não cedêssemos a algumas tentações de nos comportarmos de forma irracional. O Espírito Santo é aquele que nos dá razão e nos convence do pecado. É aquele que nos leva a um sítio de sabedoria. É aquele que nos faz nós sermos luz no meio das trevas. É aquele que nos diz aquilo que nós devemos dizer e fazer. Então, para os estudantes especialmente, vocês têm uma tarefa complicada, porque vocês vão ter que conversar sobre isso na próxima semana. Procurem sabedoria de Deus. Há discussões que não são assim tão importantes. Há posicionamentos que por trás escondem uma mágoa qualquer. E pensa assim, Jesus, ajuda-me a ver o que ninguém está a ver aqui. Ajuda-me a ver que por trás desta opinião há uma mágoa, há um trauma, há uma dificuldade que alguém não ultrapassou. Por trás desta opinião há uma ignorância. Jesus, perdoa-os porque eles não sabem o que estão a dizer.
Perdoa-os porque eles estão a dizer coisas que eu conheço as pessoas da minha igreja, elas não são isso que as pessoas estão a dizer. Mas o que nós devemos fazer é aquilo que Jesus fez. Quando ele estava pendurado na cruz, por causa das palavras que ele disse. Jesus não foi preso nem crucificado por causa dos milagres. Ele foi crucificado por causa daquilo que ele disse e daquilo que disseram que ele disse. Foi por isso. Então nós devíamos saber muito bem como é que é ser perseguido. Devíamos ser os primeiros a falar sobre isso. Nós temos 2000 anos de história de perseguição. Pessoas que sabem o que é isso. Então, nós devíamos seguir aquilo que Jesus faz. Se Jesus, ele perante o seu acusador, os falsos acusadores, perante aquele que lhe faz mal, ele diz: Senhor, perdoa-o, ele não sabe o que está a fazer. Ensina-o, Senhor. Ajuda o Senhor. Então, que o Senhor nos ajude também a termos a mesma atitude. Ao mesmo tempo, que o Senhor nos ajude a não vendermos a nossa opinião. Ela não está à venda. A fé não está à venda. A doutrina da igreja não está à venda. A Bíblia e as palavras que estão lá escritas não estão à venda, nem estão disponíveis para alteração. Não estão. E se alguém é ofendido com isso, eu lamento por a pessoa se sentir ofendida, mas eu não lamento por aquilo que está lá escrito. Porque aquilo que está lá escrito é a verdade. A verdade às vezes conforta, às vezes acusa, mas é a verdade. E aquilo que eu oro, que eu gostaria que nós fôssemos exemplo nisso como igreja, é que as pessoas elas possam perceber que estar em Jesus e permanecer aos seus pés é transformador e supera qualquer ideologia, e supera qualquer partido, ou esquerda ou direita, ou essas coisas todas. Os discípulos para quem Jesus falou tinham ideologias diferentes. E Jesus não disse: vocês têm razão, os outros têm que pedir desculpa. Vão. Não, ele disse: vocês todos vão. Com as vossas loucuras aí políticas, vão todos. E eu quero que nesta igreja vão todos também. Eu não preciso de saber o que é que as pessoas todas pensam politicamente. Se querem saber, opa, até me atrapalhei. Se querem saber, eu digo. Mas não aqui. Porque aqui não é sítio para isso. Aqui é sítio para nós falarmos do Evangelho. E o Evangelho não escolhe discípulos de partidos. O Evangelho escolhe discípulos de Jesus. E envia-os para eles falarem do Evangelho. Que nós possamos ser esta voz profética nestes tempos. Que nós possamos ser uma voz profética que diz: não, isto não tem a ver com aquilo que tu estás bem a ver, a pensar. Isto tem a ver com quando tu conheces Jesus. Há coisas que deixam de ser relevantes na tua vida. Há coisas que deixam de ser importantes na tua vida. Então nós precisamos de nos agarrar a Cristo. De nos agarrar a esta autoridade que acompanha. Eu sei que a hora está adiantada. E eu, desde que eu regressei, eu tenho tido este problema também. Eu peço-vos perdão, não controlar o horário. Mas eu precisava muito de partilhar isto com a nossa igreja. Porque eu creio que isto é da parte de Deus. Eu creio que isto é da parte de Deus. Nós somos melhores. Nós temos a responsabilidade de sermos melhores. Nós temos a responsabilidade de sermos uma voz profética. Nós temos a responsabilidade de amar as pessoas que estão no mundo. Nós temos a responsabilidade de dizer a verdade e não negociarmos a verdade, mas de mostrarmos o imenso amor de Cristo que nos constrange. Essa responsabilidade é nossa, não é do mundo, é nossa. Então que nós possamos crescer à altura da responsabilidade que nos foi confiada e honrarmos essa responsabilidade como deve ser. Se esta for a única igreja que faz isso, que seja. Que seja. A mim pouco me importa. O que me importa é que nós possamos honrar e ensinar aquilo que realmente aprendemos. Eu vou terminar agora, senão não vou conseguir. Nós precisamos permanecer junto de Cristo e aprendermos dele. Para podermos aprender bem e ensinar bem. E a alguns de nós não estamos perto de Cristo. Nós não estamos no altar. Eu quero pedir ao grupo de louvor para se preparar. Nós não estamos perto de Cristo, por isso é que a nossa teologia é esquisita. Por isso é que às vezes nós dizemos coisas que não têm nada a ver com Jesus. Abrimos a Bíblia, mas dizemos coisas que Jesus não disse. E tiramos conclusões que são totalmente contrárias ao Espírito de Cristo. E nós precisamos de voltar ao altar. Voltar para junto dele. A única coisa que nos pode proteger dos ensinamentos do mundo e das modas e daquilo que as pessoas falam, do zeitgeist, que é o assunto do momento, que domina tudo.
O que pode proteger a nossa mente e o nosso coração é nós permanecermos em Cristo. Então eu gostaria muito que nós pudéssemos juntos, entoar uma canção. E não só entoar esta canção, mas fazer dela uma aprendizagem que nós vamos praticar logo a seguir. Dizer, eu quero estar no altar. Eu, antes de qualquer coisa, eu vou para o altar. Antes de qualquer coisa, antes de tudo, eu quero estar aos pés de Cristo. Eu quero ficar lá. E eu só vou sair de lá quando eu aprender alguma coisa. Eu só vou sair de lá quando Cristo falar comigo alguma coisa. Eu quero sair da minha vida, do cotidiano. Quero sair da confusão às vezes em que eu me encontro. E eu quero estar aos pés de Jesus. Ele disse que Ele estaria com os seus discípulos todos os dias até à consumação dos séculos. Não foi? Então eu acredito que Ele está em algum sítio onde eu o possa encontrar. Porque Ele é que prometeu. Então Ele pode sim ser encontrado. Tem este prazer em ser encontrado. E onde Ele está, no altar onde Ele está, não é um altar alto demasiado que nós não podemos chegar. É um altar acessível. É um degrau mais baixo do que este. O altar é mais valioso do que este, mas o degrau é mais baixo do que esse. É um sítio para onde nós somos atraídos. Então eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé. Se alguém aqui, algum de nós aqui, nós temos estado longe de Cristo, se calhar sempre estivemos longe de Cristo e queremos nos aproximar dele e queremos dizer, não, eu quero permanecer em Cristo, eu quero aprender em primeiro lugar de Jesus. Eu gostaria muito que nós pudéssemos aproveitar esta oportunidade. Eu gostaria tanto que nós pudéssemos aproveitar o hoje e dizer, hoje é o dia em que eu vou voltar ao altar. Hoje é o dia em que eu largo as coisas que me atrapalham. Hoje é o dia em que eu largo as complicações. Hoje é o dia em que eu largo a vergonha. Eu vou voltar ao altar. Eu vou estar aqui, eu vou sentar aqui. Hoje é o dia em que eu vou quebrar este ciclo de estar longe de Cristo, de fingir que eu ando a aprender e de fingir que eu estou a ensinar uma coisa real, mas em que eu estou perto do Senhor, realmente. Eu estou a aprender dele. Eu levo as minhas ansiedades para perto dele. Eu troco os meus pesos, aquilo que me cansa, pelo seu jugo suave, pela sua companhia, a sua companhia eterna. Então nós podemos sim aproveitar este momento e nos aproximar do altar. É isso que nos vai ajudar. É isso que nos vai garantir uma boa aprendizagem, bons ensinamentos. É nós sabermos sempre onde encontrar Jesus Cristo. Escuta, isto não é um pastor. Eu sou boa gente. Eu não posso te ajudar nessas coisas. Eu não posso te oferecer essas garantias. Esta igreja é a minha igreja. É excelente. Eu adoro isto aqui. Nós não podemos te oferecer estas garantias. Nós fazemos aquilo o melhor que a gente pode. Que é muito, é montes. Mas não é suficiente. Nós vamos falhar contigo. Jesus não vai falhar contigo. Jesus pode. Então, quando nós chegamos a este altar, o altar de Jesus, nós sabemos que estamos num sítio seguro. Vamos fechar os nossos olhos. Aqui há alguém que nunca esteve perto de Jesus. Eu acho que é importante aprender, eu acho que é importante ensinar, eu acho que é importante nós sermos convictos, essas coisas todas fazem-me sentido, muito bem organizado, mas eu nunca permaneci em Cristo, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é estar com Jesus. Ou, eu já soube o que era estar com Jesus. Eu já não sei mais. Eu não oro, Jesus não é uma prioridade para mim. Eu não tenho outras prioridades na minha vida. E queres mudar isso. Eu quero te convidar a tu poderes fazer este compromisso com Jesus em primeiro lugar. A sala está escura. A ideia não é tu vires aqui e dizeres alguma coisa. A ideia não é essa. Tu, no lugar onde tu estás, se é a primeira vez, tu nunca tomaste esta decisão por Jesus. Se é a 100ª vez em que houve decisões que tu tomaste, mas tu não honraste, eu gostaria de te desafiar a tu sinalizares isso. Eu quero voltar ao altar. Eu quero ir ao altar pela primeira vez. Levanta o teu braço. Levanta o teu braço. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe também.
Vamos levantar os nossos braços mesmo. Mantém o teu braço levantado. Eu quero te desafiar, se tu tens o teu braço levantado e se tu queres que alguém ore por ti, só se tu queres, só se quiseres, nós vamos trazer um bocado de luminosidade aqui na sala. Só para quem quer receber a oração é: eu quero ir ao altar, perto de Jesus, eu quero estar com Ele e eu quero ajuda através da oração dos meus irmãos. Então, aqueles de nós que não levantamos as mãos, há pessoas que têm as suas mãos levantadas, isso é sinal que elas querem tomar esse passo. O que é que nós vamos fazer em relação a isso? O que é que Cristo faria se Ele estivesse aqui e se houvesse esta oportunidade? Então, enquanto nós vamos sair do nosso lugar e orar por alguém, o grupo de louvor vai ministrar para nós. E vamos fazer deste momento o nosso momento. Vamos fazer deste momento um altar onde todos nós podemos ser encontrados por Jesus, aprendendo dele em nome de Jesus.